Graça e paz, meu irmão, gratidão damos a Deus pelo novo dia e pela nova oportunidade de mostrar nossa reverência e nosso temor à palavra do Senhor. A nossa meditação de hoje seguirá pelo primeiro livro de Reis, capítulo 17. Capítulo 17, versículo 12, está escrito o seguinte: Porém ela disse, vive o Senhor teu Deus, que nem o bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-los para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. Vemos aqui inicialmente, uma situação de uma mulher em desolação, desesperançosa, está entregue até, aparentemente, momentos outroras, à própria sorte. Tá certo? Seja bem-vindo à nossa meditação diária. Vamos mergulhar aqui. Gente, para poder avaliar um pouquinho essa situação, a gente vai voltar um pouquinho no nosso devocional de ontem, quando nós terminamos, que nós falamos sobre quando nasce o filho de Onri. O filho de Onri, o famoso Acabe. Acabe não foi famoso não exatamente por ser um rei virtuoso, um rei forte, um rei de grande liderança. Mas Acabe, ele se torna famoso pela sua falta pela sua apatia, pelo seu excesso de apatia e principalmente pelo seu excesso de, sendo rei, mas ser dominado pela sua mulher Jezabel. Uma mulher que veio dos Sidônios, filho de Etbaal, e Etbaal era considerado como um sacerdote ali, um sacerdote que, vamos dizer assim, segundo as histórias que eu pesquisei, ele assassinou ali o seu rei e acabou exercendo a liderança ali sobre os Sidônios. Então, o Acabe é como milhares de homens que nós temos aí, que deixam de exercer a sua autoridade dentro de casa, e acabam sendo governados por suas mulheres, pelos mais diversos motivos, mas o principal motivo que eu posso dizer sobre isso é principalmente porque ele não conhece a palavra de Deus, ele não conhece o seu papel dentro da sua relação, ou nós como homens às vezes não conhecemos, e acaba se entregando, por exemplo, uma submissão, uma dependência da sua necessidade de relacionamento com a mulher, que é importante nós termos esse relacionamento, mas o nosso principal relacionamento é com Deus. E a partir do momento que qualquer relacionamento ele começar a interferir nessa nossa, vamos dizer assim, comunhão com Deus, algo está errado, algo precisa ser reparado. E deve ser reparado segundo os princípios da palavra do Senhor. Quero deixar bem claro aqui que eu não estou dizendo que o homem manda na relação, determina nada disso, mas o homem tem um princípio da autoridade que passa por ele, e ele é aquele que define o ponto final da questão. É claro, tudo isso com muita sabedoria, alinhado à palavra de Deus, ao temor, principalmente alinhado ao conceito de amar a sua esposa, o conceito de sustentar e manter o funcionamento, a organização e a estrutura de sua família. Não vai ser um homem racional, achando que porque você tem liderança, que você porque deveria ter autoridade, e você querer impor isso a qualquer custo, que você vai fazer sua casa ruir, desmoronar, porque você vai desobedecer, desrespeitar ou se afastar dos princípios de Deus. Tá certo? O primeiro aspecto é esse. Então, Acabe, a gente voltando lá naquele de ontem, ele se destacou. Por quê? Porque quando a gente falar no capítulo 16, eu só vou dizer assim, ele levantou o altar a Baal, ele fez um bosque também a Baal, um bosque seria uma área, por exemplo, uma floresta própria para idolatria, e ele fez também, ele casou com Jezabel, que é essa daí que foi a parte inicial. Então, ele, na verdade, ele vivia o tempo todo, vamos dizer assim, em desalinhamento ao propósito de Deus. Acabe foi assim, tanto que a Bíblia traz desses reis aqui, dos reis aqui da casa de Jeroboão, ele foi, até esse momento, o pior de todos. Ele foi o pior. E aí surge um personagem interessante, que é um personagem conhecido como Elias. Ele já começa a dizer que ele é tisbita. Também fui pesquisar um pouco sobre isso, mas não se tem ao certo de que lugar ele era. Mas ele aparece, o interessante é que o tisbita Elias, ele aparece aqui meio que do sopetão. Mas ele aparece assim com autoridade, parece que ele já estava cansado daquela, vamos dizer assim, daquela manifestação idólatra, daquela rebeldia contra o Senhor, e ele simplesmente se levanta, ou ele vem sendo conduzido pelo Senhor, porque ele diz, o interessante, ele diz assim, então Elias, o tisbita, versículo 1, tá? Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe, vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou. Então ele já diz assim, eu estou na face de Deus, eu venho porque eu vivo presente no Senhor, eu tenho um relacionamento, eu sei, eu entendo qual a vontade do meu Deus. É o que ele quer dizer isso. Que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. E aí o tisbita Elias, ele simplesmente se apodera do poder, ele se apodera vamos dizer assim, da autoridade dada por Deus. Ele se sente capaz, ele se sente, vamos dizer assim, representante do Senhor contra aquela idolatria, se levanta contra o rei Acabe. E a partir do momento ele diz assim, então ele decreta praticamente uma maldição, ele decreta, vamos dizer assim, a sustação de chuvas. E Baal era um deus que tinha muito a ver com a fertilidade do sentido dos campos, a produtividade, a área agropecuária. E aí, ou seja, o Elias, ele praticamente declara para Acabe assim, olha, o teu Deus não vale nada, porque eu, representando o meu próprio Deus, te digo, não haverá chuva. E agora ele tem então um inimigo, que é o próprio rei Acabe, e por consequência, a tão temida Jezabel. Mas o Senhor, o que ele faz? O Senhor faz com que, pressupondo, olhando a ousadia, olhando a atitude, olhando, vamos dizer assim,
a força que veio, a força que era a própria força de Deus, mas que Elias deixou fluir por si, Deus resolve tirar Elias ali daquela área de atuação de Jezabel e leva ele ali para a área do ribeiro de Querite, e ali sustenta Elias tanto por meio de covos quanto por meio da água daquele riacho. E o interessante é isso, é que ele se esconde de uma área que tem água e que, na verdade, a seca vai ser, vamos dizer assim, vai se alastrar por ali. E o que chama atenção também é que eles, por serem alimentados por covos, segundo ele, Levítico acho que é 11:15, ele fala sobre covos é ave imunda. Ave imunda talvez fosse uma forma como que Deus utilizasse para não chamar a atenção da área que Elias estava, vamos dizer assim, estava recolhido sobre o preparo do Senhor. E ali é uma preparação, porque Elias ali agora não vive mais pela sua, vamos dizer assim, pela sua capacidade. Agora ele vive completamente dependendo de noite da alimentação que não lhe faltava. Mas esse ribeiro, devido à escassez das chuvas determinada pelo próprio Elias, seca, e Deus, em vez de mandar ele voltar para casa, para sua região novamente, ele encaminha ele agora para uma região lá de Serepta. E já começa o interessante. Muito provavelmente o Senhor já deve ter tido, nesse primeiro momento, um contato com essa própria viúva, porque ele diz o seguinte, então, lá no versículo 9, levanta-te e vai a Serepta, que é de Sidom. Ele diz assim, olha, vá até a cidade de Serepta, claro, a cidade de Sidom, que é afastada, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então, dá-nos a entender que antes de Elias ser encaminhado para lá, no tempo em que ele estava lá no Ribeiro de Sidom, Deus tem falado a essa viúva, e uma viúva, ela tem por característica ela ser pobre, ser necessitada. Ela dependeria de alguém, de doações, de caridade. Essa é uma característica viúva, mas Deus ordena para aquela mulher que ela sustente o profeta. E de alguma forma essa mulher aceita esse propósito, ou ela deveria estar esperando, porque eles dois se encontram. E aí, nós temos agora um trabalhar de Deus, tanto em Elias quanto nessa viúva de Serepta. Essa viúva de Serepta. E ao chegar, o interessante é que a gente não vai desmiuçar todo o capítulo, senão vai ficar imenso. O importante é que ao chegar lá e ao conhecer, o Elias, ao se direcionar a essa mulher, e eles não tinham hábitos são povos diferentes, eles não tinham hábitos, talvez não fossem nem recebidos, mas o Senhor já tinha preparado ela para recebê-lo. Ele se apresenta e ele vai e pede água, ela lhe dá, e depois ele pede para que ela lhe dê comida. E ela simplesmente diz assim, olha, comida eu não tenho, eu só tenho aqui 2 cavacos e vou fazer um bolinho para mim e para o meu filho para que a gente morra, que foi o início do nosso devocional. Mostrando que por vezes a gente está realmente abandonado, a gente está sofrido. Muito provavelmente essa mulher ali naquele povo não estava recebendo o acolhimento, não estava recebendo ajuda. E se a gente parar para pensar como cristão, muitos irmãos na nossa convivência, no nosso meio, não recebem o nosso apoio, não recebe, por exemplo, o nosso olhar de caridade, o nosso olhar tal. E essa mulher é uma mulher estrangeira. E observa que Elias não é enviada para ninguém da área dos judeus. Não é enviada para alguém que efetivamente pudesse fazer parte da família, ou do povo ali de Elias, ou do povo que Elias se relacionava. Não, mas Deus vai buscar alguém distante, como se fosse fora do arraial dos judeus. Isso mostrando que Deus, assim, na sua grande misericórdia, no controle que ele tem sobre tudo, na sua soberania e vontade, apesar de ele estar preparando um povo que é o povo judeu para si, né, que é uma nação que ele separa, mas observa que daqui e ali ele vai identificando pessoas que têm necessidade e que devem fazer parte do seu reinado, da sua dádiva. E ele vai lá e busca, às vezes, fazendo um trabalho diferente. Como a gente pertencente a determinados grupos, a gente fica muito fechado achando que aquele grupo é o único grupo abençoado. Não, o Senhor tem os seus espalhados por todos os lugares. E essa mulher, então, Elias pede isso, e ela, quando responde, dizendo que não havia possibilidade de fazer assim, aí ele vai e diz assim. O primeiro aspecto que ele diz é para ela não temer, olha, não tema. Não tema e faz conforme a minha palavra. Faz conforme eu estou te dizendo, não tema. Aí ele lá no versículo 14 diz assim, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E você que acompanha a história vai ver que ela executa isso e durante todo o tempo as suas vasilhas permaneceram cheias. Durante todo o tempo Deus lhe deu, por exemplo, durante todo o tempo Deus lhe deu o sustento. E a gente vê isso no versículo 16, que diz assim, da panela a farinha assim não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falaram pelo ministério de Elias. Porque Deus não é homem para que mintas, nem filho de homem para que se arrependa, conforme a gente vê lá em Números 23, né? É maravilhoso. Eu não sei quantas vezes tu tem percebido, recebido e compreendido e visto essas bênçãos que Deus tem dado na tua vida. Eu não sei. Às vezes você acha que está andando sozinho, andando abandonado, solitário, que Deus não olha para ti, mas, irmão, não tem jeito. Se você está nesse mundo aqui sobrevivendo, se você está sendo alimentado, se você tem o seu fôlego de vida, se você tem sua família de lado, mesmo no meio desse vendaval, dessa turbulência, porque essa mulher aqui estava numa turbulência, no sofrimento, até que ela conseguiu perceber com seus olhos, deu seus ouvidos, ela confiou, ela acreditou e ela seguiu. Mas, como todo sofrimento é pouco, logo em seguida, com a permanência ali do profeta no seu meio, seu filho adoece. E o interessante, nesse adoecer, mais uma vez, o trabalho do Senhor, quando ela diz o seguinte, ela disse o seguinte, ela disse o seguinte, lá no versículo 18, ela disse assim, então ela disse a Elias,
Que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho. Aí, às vezes a gente tem situações ocultas na nossa vida, coisas que nos aprisionam, coisas que nos amedrontam, coisas que nos avergonham, que a gente acaba não se libertando delas. E Deus usa aqui o seu filho para que ela mexesse com ela, e ela entra no seu desespero a ponto de dizer assim, olha, agora o que eu estou passando aqui é fruto de um pecado, e por vezes é a consequência do nosso pecado, porque a palavra do Senhor diz sobre isso. A gente tem essa colheita da vida daquilo que nós fizemos. Se plantamos amor, colheremos amor. Se plantamos ódio, colheremos ódio. Se plantamos dissensão, colheremos dissensão. Esse é o processo, porque todos nós receberemos a recompensa daquilo que nós fizemos ou plantamos. Mas o profeta Elias, por meio do poder, da autoridade que Deus deu, vai e clama ao Senhor e traz o fôlego da vida. Através de um processo aqui que a gente não entende muito bem, né? Ele faz aqui, vamos dizer assim, umas ações, e é sempre bom você ler o capítulo mesmo. Às vezes a gente não deve desmiuçar o capítulo todo. Primeiro, ele fica muito grande. Segundo, você tem que ter curiosidade, tem que ter prazer, porque isso vai mostrar que você está se interessando para viver a obra do Senhor. Em resumo, tudo isso, nós temos pessoas que tiveram que ter ousadia, pessoas que foram levar, o profeta que teve que ter ousadia, teve que se levantar no meio de uma sociedade que todos ali se calavam, e hoje no nosso país a gente vive em coisas semelhantes sobre isso. A gente todo o tempo vai sendo testado, não só no nosso mundo secular, mas no nosso mundo cristão, principalmente dentro das nossas igrejas, né? Que aqui tem a ver com a nossa espiritualidade, a nossa fé. Profeta que é levado ao deserto para lembrar que ele efetivamente depende do Senhor e ele não pode confiar em si próprio. E pessoas que são tratadas, mesmo aparentemente não fazendo parte da família de Deus, mas Deus é que conhece, Deus é soberano e Deus vai buscá-la e Deus vai tratar das suas dores, das suas necessidades e vai libertá-la dos seus pecados. Tudo isso a gente encontra isso aí para que no final, tanto ela quanto nós podemos dizer aquilo que está lá no versículo 24, assim, então a mulher disse a Elias, nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Semelhante parece que Jó fala, né? Que antes eu não te conhecia, eu só te conhecia de ouvir falar, não. Agora ela diz assim, nisto conheço agora que tu és homem de Deus. Então que as pessoas possam conhecer na tua vida, que você possa se apresentar e elas possam olhar, entender, compreender e aceitar que tu, meu irmão, és homem de Deus. Será que eu estou sendo homem de Deus na tua vida, para que você possa ter essa vontade, esse prazer e essa, vamos dizer assim, essa busca pela palavra do Senhor? Espero que sim, tá bom? Fica na graça de Deus Pai Todo-Poderoso, que a tua família seja ricamente protegida e abençoada, mas que o teu coração seja entregue ao Senhor e que Deus te cuide. Até a próxima, irmão.